Amém? Normalmente, as nossas reuniões de oração, a gente tem, como sempre, né, uma palavra e depois a gente ora sobre essa palavra e intercede por N motivos, né? Hoje temos algo especial para a gente orar, depois eu comento. Aliás, não preciso comentar que o pastor postou, né, no grupo da igreja. Mas o que eu vou falar hoje é o que me chamou a atenção na palavra que a Dani gravou. Não sei se todos vocês ouviram, pelo menos a primeira parte lá que ela gravou para os jovens, né? Deixa eu ver aqui que tem alguém chamando para entrar. Então, aquela primeira parte me chamou bastante atenção, né? E quando ela falou que a nossa vida vai ser exposta para Deus. E ela até falou que ela tem vergonha de coisas assim, mas na hora que chegar lá não vai ter jeito, né? Se a gente for aprovado, né? Se a gente conseguir entrar no céu, for ter a salvação, aí vai abrir os outros livros, né? O pedaço que ela falou está lá, eu não sei se vocês anotaram e leram, mas está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Aí ele diz o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa parte que ela mencionou aqui foi que os mortos, né, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Nesse trecho aqui tem um pedaço também que eu gosto bastante, é quando ele fala, né, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E a gente costuma falar, né, você vai para o inferno, vai para o céu. Olha só aonde vai o inferno. Então, se o inferno é ruim, né, imagine esse local aonde vai ser lançado o inferno, que é esse lago de fogo, né? Não sei se a tradução em português ficou dessa forma, é diferente no original, mas é algo interessante, né? Que a gente fala, você vai para o inferno. Se ficar no inferno, talvez não seja tão ruim assim, mas olha o que vai acontecer, vai ser lançado no lago de fogo, né? De fogo, e em outras partes fala de enxofre também, né? E lá vai haver ranger de dentes, né? Outra coisa, né, interessante, como vai ser lá, não é? Ranger de dentes, vão ter dentes ou não? Não sei, mas é para se pensar, né? E o interessante que a Dani falou é sobre isso, né? Que nós vamos ser julgados e nós vamos ser expostos, né? A nossa vida vai ser exposta, está tudo naquele livro, tudo que nós fizemos. E aí ela começou a falar também da intenção, né, das coisas que a gente faz. De novo, a gente sempre tem na ceia, né? Analise-se o homem a si mesmo. E às vezes a gente até analisa isso e analisa ela, como ela falou, de forma errada, né? A gente não se compara com as coisas da Bíblia, não é? Por exemplo, tem uma palavra bem simples que a gente deveria se alegrar mais com a alegria dos outros, mais com o sucesso dos outros do que com o nosso. Aí começa a complicar, não é? Será que quando a gente vê o sucesso dos outros, a gente fica mais feliz do que quando a gente consegue as coisas? Se essa vida, né, nesse mundo capitalista, a gente desde pequeno aprende assim, né? Luta e vai conseguir, você vai ser melhor, você precisa ser melhor. E é aquela briga, né? A gente toda hora lutando, tentando ser melhor que os outros. Então, quando a gente começa a analisar-se, né, de acordo com a Bíblia, aí as coisas começam a complicar, né? Foi o que ela comentou bastante ontem. Quando analisamos de acordo com os nossos conceitos, que nós aprendemos, às vezes a gente
fala assim, eu sou bonzinho, eu sou bacana, né? Diante das regras do mundo, não é? Diante das regras que é colocado nesse mundo, nós somos bons às vezes, né? Somos excelentes, somos ótimos. Porém, quando a gente começa a comparar a nossa vida com a Bíblia, aí talvez a gente comece a ficar em maus lençóis, não é? Por isso que é bem bacana esses estudos que ela vai passar aí, não percam não percam essa oportunidade. E como ela falou, não ouve por ouvir, mas sempre comece a analisar, né, a sua vida. Sempre quando estiver lendo a Bíblia também, sempre analisar a tua vida com aquilo que está escrito, que é o que Deus quer que a gente faça, não é? E aí, quando ela começou a falar dessa palavra, eu lembrei de uma que me chamou bastante atenção, foi numa das EBDs que a gente estava fazendo de 1 a Coríntios, que diz mais ou menos o que ela acabou de falar, que a gente acabou de ler no Apocalipse aqui, que os livros vão ser abertos, lá está dizendo quais são as nossas obras, né, vão ser analisadas e ser julgadas por Deus. Mas aí, nessa passagem aqui, ó, em 1 Coríntios 4, do 1 ao 5, eu devo ter falado algumas vezes já, porque como é algo que me impactou, eu sempre lembro disso, eu não esqueço dessa palavra. E diz o seguinte, deixa eu voltar aqui, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui ele está falando, né, do ministro de Deus, como nós devemos ser, esse trecho de Coríntios, né? Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aí o pedaço que me chama a atenção é esse aqui, ó. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. E esse pedaço, ó, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Será que esses desígnios do coração está escrito no livro da vida, lá das obras, né, que nós fizemos, como que é o nome do livro que ele chama aqui? E abriu-se outros livros, que é o da vida. Ele está dizendo que as marcas, né? E abriram-se os livros, né? É isso. Será que esses desígnios do nosso coração estão nesses livros? Ou lá só tem as coisas boas que nós fizemos, talvez? Mas aqui Deus, o que eu entendo, né? Quando Jesus voltar, ele vai mostrar tudo que nós fizemos, como a Dani comentou ontem, né? Qual é o desejo do nosso coração? Ela deu bastante testemunho, exemplos até do Rogério, né? Das coisas que faz e não dá certo, mas lá no fundo do coração, a vontade, né? O desejo era de agradar a Deus. O que nós fazemos na igreja, então, principalmente para o crente, eu acho que essa palavra é muito interessante e muito forte, né? Porque tantas coisas que a gente faz, né? Será que o que a gente faz é voltado, né, para Deus mesmo, com valor? Essa oração, quando a gente vem orar aqui, não é? Tem a reunião de oração, que eu estou sempre à frente lá na sexta, é com amor que eu faço isso? É com vontade? Quando eu vou lá falar na EBD, eu falo isso com vontade? Aí isso é da minha vida, eu estou falando, é da sua. Quando você faz as coisas para Deus, é com vontade ou esperando algo apenas? É por amor que nós fazemos? E Jesus vai mostrar, né? Aí a gente analisa, né? Diz, analise o homem a si mesmo. Porém, tem outra palavra que diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando Jesus voltar, ele vai mostrar exatamente tudo que a gente fazia, como que era o nosso coração quando a gente estava fazendo o bem, fazendo a vontade dele, o que está escrito na palavra dele. Fazíamos por fazer ou para se mostrar, não é? E isso, quantas pessoas, né, como a Dani falou, né, para alimentar o ego, que gosta de pregar, de louvar, mas no fundo não é para Deus. E isso
no louvor o pessoal tem falado bastante, né? O Tiago fala bastante disso. Nós estamos fazendo isso aqui, louvando para nós aqui se apresentar, o louvor é para nós, isso acho que o pastor fala bastante também, né? O louvor é para nós ou é para Deus? É para agradar a nossa vida ou para agradar a Deus? Quando fazemos as coisas aqui do reino, é para agradar a Deus, para agradar as pessoas, ou simplesmente para nos agradar? Ou é algo em troca que nós fazemos? Então, isso me chamou bastante atenção, né? O que a Dani falou. Ela também disse, né, que aquele testemunho do pastor, né, que foi fazer algo em outro país e ele foi na igrejinha lá, estava escrito, né, Deus ouve, Deus vê e Deus conhece, né? Então ele sabe de tudo, né? Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz isso: aonde quer que você esteja, no fundo do mar, onde você estiver, ele está vendo, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então não tem como fugir dele. E ele conhece exatamente o nosso coração, tudo que fazemos. Tem algo de novo aqui que eu estou falando? Com certeza não, não é? Não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade. Aliás, quem já leu a Bíblia inteirinha, por exemplo, tudo que se fala, normalmente já ouviu falar. Mas é algo para a gente prestar atenção e verdadeiramente nos analisar com a Bíblia. Começar a ler a Bíblia, nós falamos na sexta passada, né? De repente começar de novo, começar a ler do zero, como se nunca tivesse ouvido, e acreditar em tudo que está escrito, e sempre comparar com a nossa vida, sempre nos colocar no local, né? Naquele lugar, no que Deus está falando. Será que a gente está engajado naquilo? A gente está realmente fazendo o que Deus quer ou não? Hoje, de novo, né, nós vamos estar orando aqui. Qual que é a nossa vontade? Nós vamos estar intercedendo por vidas, né, que têm problemas. Qual é a vontade do nosso coração? Como está o nosso coração? Ele está voltado para Deus? Eu neguei a minha vida, né? Negue-se a si mesmo, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Eu neguei as minhas vontades, né? Eu estou lutando contra isso, brigando contra isso, contra as vontades da minha carne, e quero agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Quero que as pessoas que estão do meu lado, né, progridam, que elas tenham cada vez mais, que elas sejam felizes, que elas venham conhecer a Deus. Ou eu faço algo porque é uma obrigação, né? Eu vou na igreja, eu falo porque é uma obrigação, Deus mandou ir na igreja, como eu fazia antes de ir na igreja cristã, né? Na igreja católica, por exemplo. Você sabia, você tinha um ritual, você ia lá porque todo domingo era dia de ir na igreja. E será que às vezes nós não fazemos isso? Vamos lá sem vontade, fazemos um monte de coisas, mas sem vontade, né, de realmente estar agradando a Deus. Então essa era a palavra que eu queria falar hoje, né, que a gente poderia estar orando para as nossas vidas aqui, quem está ouvindo está conosco hoje, para que a gente peça para Deus ajudar a gente a trocar o nosso coração, colocar esse coração cheio de amor, e toda obra que a gente fizer seja para Ele, né? Tem outra palavra que diz: tudo que fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. E se a gente conseguir isso, com certeza a nossa vida vai ser muito, muito melhor, seremos muito mais felizes, vamos ter a paz de Deus. Aí eu vi hoje no Facebook, eu tenho um amigo de trabalho, quer dizer, ele não está mais lá na GM, que ele foi demitido há algum tempo atrás, um americano, e ele começou a postar, ele posta um monte de coisa no Facebook, e eu percebi que ele é católico, né? Ele é lá dos Estados Unidos, mas ele é católico. Ele postou um comentário do Papa hoje, do Papa Francisco, e ele estava falando algo parecido com isso. Ele estava falando da felicidade, né? Eu não lembro exatamente como, mas ele dizia o seguinte, né? Nós temos que ser felizes, buscar a felicidade, mas quando a gente fica feliz, quando as pessoas do nosso lado estão felizes, que a gente fica mais feliz quando a gente é usado para que essas pessoas sejam felizes, aí sim que a gente é feliz, não é? É essa felicidade que é boa. É mais ou menos isso, não é? Que a gente, então, que o nosso coração esteja voltado para esse Deus, para a obra dele, e que a felicidade do próximo
né, que a alegria do próximo, que seja mais importante para nós do que a nossa própria alegria. Se a gente vê os ministros de Deus, os discípulos, com certeza eles agiam dessa forma, né? Imagina a felicidade deles quando pregavam lá para uma multidão e não sei quantas pessoas convertiam, eram cheios do Espírito Santo. E da mesma forma o pastor acho que já deu algum testemunho dessa forma, né? A alegria dele quando ele vê alguém se converter, alguém que estava no mau caminho e se converte. Que a nossa vida seja assim também, né? Não só a minha, mas a de vocês também. E eu queria orar por nós por isso, né? Para que o nosso coração seja transformado, né? Que a gente busque essa transformação na nossa mente, no coração, no entendimento e que, né, de novo, falando de fé, né? Vamos fazer a nossa parte e ter certeza que Deus faz a dele, que é como, acho que Ezequias, ele troca o coração, ele põe um coração, troca de pedra e põe um coração de carne. Amém? Era isso que eu queria falar sobre a